Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Eliane e hoje eu estou aqui com o professor Luciano para a gente responder as perguntas da primeira e da segunda aula ao vivo. Ficou interessado? Então fique com a gente! Olá, voltamos. Então agora nós vamos responder as perguntas da primeira aula ao vivo, tá? Professor Luciano, tudo bem? Tudo ótimo. Nós temos aqui a primeira pergunta, é da Josi, de Custódia. Em caso de clima, como o departamento de RH deve agir? Bom, a questão do clima organizacional, professora Eliane, nossos queridos alunos, é uma temática à parte, né? Então, quando nós falamos do clima organizacional, ele de alguma forma influencia no desempenho, mas não é a ferramenta mais apropriada para se avaliar desempenho das pessoas. Então a pesquisa de clima organizacional, o RH, ele vai ser, assim como no processo de avaliação e gestão do desempenho, na pesquisa de clima, a área de RH também vai ser ali um coordenador, vai auxiliar na construção do questionário, da estratégia de aplicação, muitas vezes na construção ou consolidação dos resultados e dos planos de ações, né? Também cabe ao RH muitas vezes estimular que a empresa divulgue ou faça aí um endomarketing, né? Esse marketing para dentro, divulgando os resultados da pesquisa. Okay. Temos uma outra pergunta, essa é do Samuel de Campinas. Na empresa onde trabalho, tem somente um gerente administrativo. Como conseguir convencê-lo de que precisa mudar a cultura e ter um RH na empresa? Esse é um grande desafio, viu, Samuel? Particularmente trabalhei com empresas pequenas, familiares, e realmente é um desafio porque o olhar é um pouco mais restrito, mais difícil compreender a necessidade de se investir em pessoas ou estruturar melhor, né, uma área como a de RH. Geralmente terceiriza-se para uma empresa de contabilidade, né, a folha de pagamento, que nem é o RH, é só a folha de pagamento, a gente viu isso na primeira aula, enfim. Mas acredito que se for propor para esse gestor a necessidade de uma implantação de RH, você precisa trabalhar com a mentalidade da gestão, a mentalidade do empreendedor, que é número. Então você precisa apresentar o quanto ele ganha, ou quanto ele perde, ou quanto ele deixa de ganhar, se ele fizer ou não uma ação voltada a pessoas. Acho que essa é a melhor estratégia, a melhor linguagem para você convencer, não vou dizer convencer, mas para que você apresente, né, um projeto estruturado, tem que estar bem estruturado, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma lógica dentro do que vai ser feito, né, porque senão realmente o empresário, o gestor, ele não vai comprar a ideia. Ok. A última pergunta é da Fabrícia, de Caxias do Sul. Ela pergunta, posso ser um gestor sem ter treinamento para isso? Olha, vou dizer, essa é uma pergunta saia justa, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque o que mais temos nas empresas brasileiras são gestores sem treinamento. É o que acontece de mais comum. Nós temos um modelo, né, de gestão paternalista, acho que até comentei isso em alguma aula, se eu não comentei, devo comentar sobre esse assunto. Então, o estilo de gestão das empresas brasileiras é um estilo paternalista. O que isso significa? Significa que os critérios de seleção, de promoção das pessoas, são voltados à amizade, porque tem tempo de casa, porque é bonzinho, porque é obediente, ou porque é tecnicamente bom, mas não são considerados aspectos no ponto de vista da gestão de pessoas, do conhecimento de gestão, de ferramentas, de estratégias, de formação e assim por diante. Pode ser um gestor sem ter o treinamento? Pode, porque às vezes a pessoa já tem uma predisposição, ele tem ali uma habilidade interpessoal, ele consegue levar. Mas qual que é o ideal e o que nós estudamos, inclusive você estuda para isso? É que tenha formação, é que tenha a capacitação conceitual, técnica, comportamental, para que quando no papel de gestor você consiga ser um gestor de forma integral. Esse é um desafio que nós temos nas empresas brasileiras, de superar esse paradigma paternalista para um paradigma mais profissionalizado. Bacana. Então tá, alunos, as perguntas da primeira aula foram essas, tá? Nós vamos para um rápido break e logo voltamos. Olá, voltamos agora para a segunda parte, tá? Essas serão as perguntas da segunda aula.
A primeira pergunta é da Vânia, de São Carlos. Para analisar o desempenho do colaborador, o caminho seria a pesquisa de clima organizacional ou algum outro tipo de avaliação? Excelente pergunta, Vânia. Vânia da cidade de São Carlos, do meu amigo Antônio, né? Estive na cidade de São Carlos agora, meados do ano, fazendo lá um bate-papo com o pessoal na área de RH, foi bem bacana. E é o seguinte, a pesquisa de clima, ela não é dedicada a avaliar desempenho individual. A pesquisa de clima, ela vai avaliar a percepção do colaborador sobre aquilo que a empresa oferece, né, para os seus clientes internos. Então, remuneração, relacionamento, liderança, comunicação, valorização, carreira, são esses aspectos que a pesquisa de clima avalia. Então, a pesquisa de clima, é importante que você, gestor de RH, compreenda, é uma ferramenta que faz parte, deve compor as estratégias de geração de indicadores da gestão de RH. Mas o que nós estamos estudando na disciplina é uma avaliação individual ou de setor ou de grupo, que é uma avaliação de desempenho. Desempenho remete a entregas, remete a metas, objetivos, uma das dimensões, né, que são os resultados, qualitativos ou quantitativos, que são metas, entregas, qualidade, etc. Uma outra dimensão que vem aí reportar a questão comportamental, então trabalho em equipe, relacionamento, comunicação interpessoal, pontualidade, se usa uniforme, se não se cumpre, né, as regras da empresa ou não. E a outra questão que é a aprendizagem, né, que é conhecimento, que é o quanto essas pessoas evoluíram num determinado período de tempo. Então são esses os critérios ou os indicadores, né? Cada empresa vai compor os seus indicadores dentro desse escopo maior de dimensões, resultados, comportamentos e conhecimentos, né? E aí cada empresa, de acordo com o cargo, nível hierárquico, com os objetivos que se tem na empresa, vai compor os requisitos de avaliação. Tá? Mas a pesquisa de clima é um departamento, a avaliação de desempenho é outro departamento. A segunda pergunta é da Fabrícia, de Caxias do Sul. A pesquisa de clima organizacional influencia na gestão do desempenho? De que forma? Legal. Até complementando a pergunta da Vânia, né? Isso é muito bacana. A pesquisa de clima, por si só, ela é uma ferramenta, como eu falei, que faz parte, deve compor a estratégia de gestão de pessoas. A cada 6 meses, a cada 1 ano, aplicar a pesquisa. Ok. De que forma o clima organizacional, não vou dizer a pesquisa, porque a pesquisa é o ato de você parametrizar como está a percepção dos colaboradores. Mas o clima organizacional, ou seja, aquele dia a dia na empresa, isso influencia o desempenho. Porque pensa comigo, professora Eliane, se você tem um clima pesado, um clima mais opressor, de cobrança, de pressão, isso vai impactar no seu humor, isso vai impactar na sua motivação, isso vai impactar no seu querer fazer. Porque lembrando, os 3 componentes do desempenho humano perpassa o saber fazer, que é a habilidade, o querer fazer, que é a motivação, e o poder fazer, que é a autonomia. Então, se eu tenho um ambiente de trabalho em que só pressiona, que só cobra, que deixa um ambiente mais carregado, mais tóxico, esse querer fazer pode ser prejudicado. Então, a pessoa pode até saber fazer, ter autonomia, mas ela não vai estar motivada para fazer. Então, o clima organizacional influencia, sim, no desempenho individual e coletivo. Então, a gente pode pensar dessa forma. O contrário também, você tem um ambiente muito solto, é muito bom, é bom demais trabalhar naquela empresa. Ninguém cobra nada, ninguém fala nada, tá todo mundo solto, isso também prejudica. Porque você dá autonomia demais, talvez, para pessoas que não tenham o conhecimento ou a habilidade necessária. Então, as pessoas vão fazer e vão fazer errado. Então, perceba que o ambiente organizacional, esse clima organizacional, influencia, sim, de alguma forma, direta ou indiretamente, no desempenho individual e coletivo. Essa outra pergunta também é da Fabrícia, tá? O gerente de produção pode inserir a gestão do desempenho ou é somente o gestor de RH? Excelente pergunta. Como que é o nome do nosso colega? Fabrícia, de Caxias do Sul. Fabrícia, de Caxias do Sul, lá do polo do Andrei, os gestores Andrei, a Tainei, o pessoal, gente boa pra caramba lá na gestão do polo. Bom, neste ponto, nós temos aí diferentes situações que possam demandar a aplicação da avaliação.
A avaliação ela pode ser startada pelo próprio RH, ela pode ser solicitada pela área, no caso aqui, né, do próprio gestor de produção, pela direção da empresa ou até mesmo pelo próprio colaborador. Então, o start, né, o pedido, né, de se fazer uma avaliação pode vir por diferentes caminhos. Neste caso aqui, não está errado, o gestor lá do departamento falou, olha, RH, eu quero fazer uma avaliação da minha equipe, eu quero uma avaliação de desempenho, você me ajuda? E aí o RH entra no processo, como a gente tem falado, de auxiliar as áreas, praticamente num trabalho de consultoria interna, de assessoria, de aconselhamento, de coordenação desse processo, vai ajudar esse gestor, que ele não é especialista nisso, o foco dele não é esse. A área de RH, então, vai ajudar, vai entender a necessidade desse gestor, vai fazer o mapeamento, vai identificar os cargos que ele quer avaliar, vai fazer a estruturação de um questionário de avaliação, de parametrização, vai validar isso junto com o gestor, vai treinar esse gestor, vai treinar a equipe, né, sobre o que vai acontecer, e aí fica a autonomia para o gestor aplicar e depois gerar os feedbacks, né, os planos de desenvolvimento, que é a gestão do desempenho, beleza? Mas o RH, ele deve atuar dessa forma. Se o pedido veio pelo departamento, então o RH entra como uma consultoria interna. Se é uma demanda da direção da empresa, aí o RH vai coordenar o processo em todos os departamentos, e aí ele vai ter que alinhar um trabalho político, né, um trabalho de comunicação, de negociação, de alinhamento com todas as áreas da empresa. Nesse caso, com a área focada, fica mais tranquilo, é uma conversa que você vai ter com o gestor e um alinhamento mais pontual. A próxima pergunta é da Marina, de São João de Meriti. Quais são os indicadores da gestão do desempenho? Bom, vamos lá. Os indicadores de uma gestão de desempenho são muitos, né? Assim, acho que seria uma ousadia da minha parte, da nossa parte aqui enquanto academia, enquanto instituição de ensino ou curso, disciplina, dizer, olha, você tem que avaliar o seu colaborador sobre esses indicadores, né? Porque cada empresa tem um mercado, cada empresa está inserida num contexto, num mercado de concorrências, etc., de operações, e que ninguém melhor do que quem está neste processo vai saber, olha, isso aqui é um indicador bom, isso aqui nós temos que mensurar, isso aqui nós temos que monitorar porque impacta a nossa qualidade ou a nossa produtividade. Em linhas gerais, o que a gente sempre recomenda é que, e a literatura traz isso para a gente, é que os indicadores sejam compostos considerando resultados, né, sejam eles qualitativos, em termos de metas mensuráveis e tal, ou qualitativos, em termos de entrega, de retrabalhos, de erros, de falhas, ou de qualidade de algo realizado. A questão comportamental, né, que é a ação dos indivíduos dentro da empresa, é a parte visível e mais fácil, inclusive, de ser avaliado. Então, você vai, se ele se apresenta bem, se ele cumpre horário, se ele usa uniforme, se ele cumpre os procedimentos da empresa, se ele respeita o código de ética da empresa, isso é observável, isso é fácil ser verificado. E também a parte de aprendizagem, a parte do conhecimento, o quanto esse colaborador evoluiu, que habilidades ele desenvolveu durante um ano, 6 meses, durante o período aí que está correndo a avaliação. Então, em linhas gerais, permeia-se, né, os indicadores aí para cada dimensão, resultado, conhecimento e comportamento, para cada uma você vai desdobrar os indicadores, tá? E aí os indicadores são particulares, muito particulares de cada empresa, de cada segmento, de cada cultura empresarial. Sim. Beleza? Vamos para a última pergunta, que também é da Fabrícia, de Caxias do Sul. Fabrícia é muito participativa, Sim, né? Sim, muito bem. E sirva de exemplo para os outros colegas estudantes da disciplina. Ela pergunta, e quando não é feita a avaliação do desempenho do colaborador, como sabemos se o colaborador tem possibilidade de ser valorizado na organização? Como ele é enxergado? Aí fica bem delicado, viu? É Fabrícia, né? Isso. Fabrícia e todos os outros colegas estudantes, né? Então, assim, nós temos pregado, né, na disciplina a importância de ter a avaliação. Lembra que eu falei, o primeiro grande subsistema é o recrutamento e seleção, que você fecha a torneira, você para de errar. Depois, talvez, treinamento e a avaliação. São esses 3 grandes subsistemas da área de gestão de pessoas, porque depois desdobra remuneração, carreira, etc. Só que aí você vai fazer isso com assertividade, porque você avaliou,
treinou, e aí sim você tomou a decisão de remunerar, promover de forma mais correta. Então é muito importante que as empresas pensem, né, a questão da avaliação e gestão do desempenho. Quando isso não acontece, nós caímos na subjetividade. Então é o grande problema que as empresas têm hoje. Então, porque eu sou amigo da Eliane, então eu já tenho um olhar sobre o desempenho dela completamente diferente sobre o outro colega que eu não tenho tanta afinidade. E isso é subjetividade. Então eu sou influenciado por essa questão e às vezes é inconsciente, às vezes o gestor nem tem consciência disso. Porque lembra que a gente estudou, tem os vícios conscientes e os vícios inconscientes. E às vezes o fato de eu ter uma simpatia talvez com um colega ou outro ali no ambiente de trabalho, isso faz que no momento de uma promoção, de um reconhecimento, isso, né, a balança fica diferenciada. E o que não é certo, porque isso é a subjetividade em ação. E as empresas estão assim de subjetividades, né? Então é muito importante ter a avaliação, porque a avaliação ela vai dar o norte, ela vai direcionar o olhar do gestor no ato de avaliar, tira um pouco dessa questão subjetiva de achar que a pessoa é ou não é, ou que tem ou que não tem desempenho. Então tem ali requisitos pré-definidos, um norte daquele requisito, né, uma descrição do que representa aquele requisito, uma parametrização, muitas vezes balizada em fatos e dados, o que é muito importante na avaliação, e que tira da subjetividade. Então é sobre fatos e dados. Ah, a Eliane é uma excelente colaboradora. É excelente por quê? Então eu preciso provar com números, porque ela entregou, porque ela fez com qualidade, né? com desempenho, ou com fatos de ações que ela empreendeu e que me leva a interpretar que ela é uma excelente colaboradora. E não porque eu acho que ela é. Então isso faz toda a diferença, né, no processo. Quando não tem, é subjetividade. É subjetividade, e aí é uma questão, não gosto de usar o termo, mas aí fica aquela coisa assim de o gestor tem os mais próximos, aqueles mais próximos infelizmente são mais favorecidos, e vocês talvez trabalham em empresas que tenham isso. Isso é muito comum acontecer, como eu falei. Por que isso acontece? Isso é uma consequência da forma como esse gestor chegou no cargo, que é uma pergunta que foi feita lá atrás, do gestor, se ele tem que ter formação ou não. Tem que ter formação, eu sou a favor de que todo gestor tem que ter formação. E quando ele não tem essa formação, que ele é um bom, um exemplo bobo, né? Mas ele é um bom garçom e é promovido para chefe de cozinha, então ele sabe fazer operacionalmente, mas ele não foi preparado para coordenar pessoas, para lidar com avaliações, para responder pelo grupo, para pensar estratégias, etc. E a empresa perde dos dois lados. Perde o bom garçom, que era um bom garçom e agora já não está mais ali, e ganha talvez um mau gestor que dali para frente talvez vai ter que demitir porque não volta para o cargo anterior. Vocês sabem muito bem disso, questão salarial, não há regressão. Então, por isso a importância de termos uma avaliação bem estruturada para ajudar nas tomadas de decisões administrativas e as tomadas de decisões de desenvolvimento de pessoas. Muito bem. Então, encerramos por aqui as perguntas enviadas por vocês, tá? Contamos com a participação de vocês agora na terceira aula. E tem uma surpresa, prof, você me permite? Pode falar, professor. Desafio, hashtag desafio para vocês. O que acontece? A partir dessa semana, nós entramos aí na reta final da nossa disciplina. Aqui, não vai aparecer para vocês, mas aqui a gente tem o painel de fotos que vocês estão participando. Fica aqui o convite para vocês postarem a foto de vocês com a trilha de aprendizagem, né? A trilha de aprendizagem que vai trazendo para vocês ali o status, né, de cada semana, as tarefinhas a serem cumpridas em cada semana. E na terceira semana a gente tem a previsão de entrega de atividades do mapa e da atividade de estudo, das 3 atividades de estudos. Você tem até a quarta semana, mas a gente vai antecipando isso para você ter fôlego. Então, a partir de agora, até a próxima semana, que dia que ficou? Ficou para terça-feira? Para segunda-feira. Segunda-feira. Então, para quem finalizar a atividade de mapa e as atividades de estudos até terça-feira, nós vamos ter aí alguns sorteios, né, alguns brindes para vocês. Um deles
é esta caneca aqui do site que eu coordeno, né, que é o Papo Carreira. Se você não acessou o Papo Carreira, acesse www.papocarreira.com.br. Lá é um site dedicado à gestão de carreira, tem material para download, tem vídeo, tem uma série de coisas bacanas lá. E nós temos a canequinha do Papo Carreira, que nós vamos, um dos prêmios, né, dos sorteios que nós queremos fazer é brindar um aluno com uma canequinha como essa aqui. E também vamos fazer o sorteio de 5 mapeamentos de perfil. Nós estamos falando de avaliação de desempenho. Então, nós temos a parceria com a MySkills, que é uma ferramenta de inteligência artificial de mapeamento de perfil, de comportamento. A Eliane fez os testes, né, no processo de admissão. Eu, como gestor, utilizo essa ferramenta, tomo decisões baseado nos relatórios da ferramenta. A Eliane está aqui do meu lado hoje e ela passou pelo teste da ferramenta, vamos dizer assim, né? Fez os testes todos. E nós vamos sortear, então, 5 mapeamentos de perfil baseados na metodologia da MySkills. E aí, se você entregar a sua atividade de mapa e as 3 atividades de estudos até segunda-feira, você vai concorrer. Nós vamos sortear isso na quarta aula ao vivo, né? Na semana da quarta aula ao vivo, em estúdio, ao vivo, para vocês acompanharem. Beleza? Então, fica a dica para vocês. Vamos realizar as atividades para poder participar do sorteio. Professor Luciano, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. E ficamos por aqui. Até mais.